Eu quero que vocês repitam comigo. Sejam bem-vindos. No nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria chamar a ministra mais linda, mais charmosa. A mãe dos meninos mais bonitos dessa igreja. Dos cabelos, que não puxou o meu. Graças a Deus. Amém? Rapaz, tá vendo que Deus faz milagres? Olha a mulher que eu casei. Amém, graça e paz, queridos, boa noite. Você pode ficar de pé só mais um pouquinho? Aleluia. Fecha teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Aleluia, Pai, te rendemos graças, porque você é fiel e justo. Porque a tua palavra é a verdade imutável. A tua palavra funciona. Você é verdadeiro, Pai. Você não nos abandona, você não nos decepciona. Você não nos deixa só. Obrigada, Pai, porque você nos trouxe até aqui nesta noite. Porque você nos guardou. Porque você nos livrou. Você guarda a nossa casa. Você guarda a nossa família. Você protege os nossos filhos. Você prospera os nossos negócios. Você nos traz abundância de alegria, de paz. Obrigada, Senhor. Andar contigo é sempre mais tranquilo. Ser guiado pelo teu Santo Espírito traz sempre paz e alegria aos teus filhos santos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Pode sentar. Glória a Deus, que coisa boa. Amém. Que bom que você veio. E já que você veio, querido, não volta da mesma forma, amém? Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal. Eu gosto muito de falar a respeito dele. Tetelestai. Quem está em casa viu primeiro, se você viu no link lá do YouTube, você já recebeu. E a gente vai ver e aprender um pouquinho a respeito desse tema. Amém? Então, Tetelestai, ele basicamente, a gente sempre fala, né? Está consumado. Mas não necessariamente apenas está consumado. Amém? Deixa eu levantar aqui, já estão reclamando comigo. Amém. Sabe, queridos, a língua portuguesa, ela é uma das línguas mais ricas que existe. Como? Ela tem uma variedade linguística muito grande. Então, para uma única coisa, nós temos vários nomes. Um exemplo prático é essa escada. Tem gente que vai chamar degrau, tem gente que vai chamar batente, tem gente que vai chamar escada. Tudo refere-se a uma única coisa. Então, isso é uma variedade linguística. Vários nomes referindo-se a uma única coisa. Mas em outras línguas, nós não temos esse mesmo fenômeno, essa mesma variedade. E é o que acontece com a palavra tetelestai, que ela era muito encontrada em 3 situações. A primeira situação é quando um pai pedia ao filho para realizar uma tarefa. E ele mandava o filho fazer determinada tarefa, o filho cumpria a tarefa, voltava e dizia ao pai, tetelestai, está feito. A tarefa foi completada, foi concluída, amém? A segunda era quando se comprava um imóvel ou uma propriedade. Quando pagava aquele imóvel, recebia o selo dizendo, tetelestai, está pago. Em uma outra situação, é a mesma coisa. Quando pagava alguma coisa, estava concluído o pagamento, você poderia usufruir dos benefícios daquele. Selava o mesmo documento com o nome tetelestai. Está pago, pode usufruir. Então, está feito, consumado, a tarefa foi completa, está pago. Toda a dívida já foi paga, não existe mais um escrito de dívida. E pode usufruir. Amém? Essas são as 3 vezes que nós encontramos a palavra tetelestai. Amém? Você viu alguma semelhança com a obra da redenção? Amém. Sabe, queridos, quando nosso Senhor se entregou na cruz, que uma das suas últimas palavras foi, está consumado, está pago, está feito. Agora, como filhos, vocês podem usufruir. Amém? Ele não somente pagou a nossa dívida, mas ele também cancelou ela. Eu não sei se você sabe, mas na justiça brasileira existe uma palavra, eu esqueci, existe algo, esqueci o nomezinho agora, mas uma dívida, uma pena, ela não pode ser paga 2 vezes. Se determinado indivíduo cometer um crime, ele vai pagar por aquele crime, ao término da sua pena,
ele não pode mais ser cobrado pela mesma dívida, pelo mesmo crime que ele cometeu. Amém? Mas ele não somente pagou a nossa dívida, ele cancelou ela. O que isso significa? Que ela é inexistente. Se você olhar para o irmão que está do seu lado, esse irmão não deve mais nada. Porque a dívida dele não foi somente paga, mas ela foi cancelada. E hoje é inexistente. É por isso que dizemos que não existe um pecador redimido. Ou você é um pecador, ou você é um redimido. E a palavra diz que está consumado, está pago e pode usufruir. Desta forma, você não é pecador, você é redimido. A dívida que você tinha, ela foi apagada. Seu nome não está no Serasa do céu. Não existe isso. Amém? A dívida que era nossa, Jesus pagou. O pecado que era meu, as aflições que viriam sobre mim, Jesus levou. Amém? Você está comigo? Deus não te comprou pela metade. Porque Ele pagaria um preço tão alto para que hoje você ainda vivesse com esse pensamento de dívida? Porque Ele pagaria um preço tão alto, porque Ele pagaria preço de cruz, para que hoje você ainda vivesse atormentado por algumas coisas. Você não foi comprado pela metade. Você foi inteiramente comprado com preço de sangue. Amém? Abre comigo lá em Colossenses 2:12. Aleluia. Tem escrito assim: tem sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estavas mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando as principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Amém, queridos? Ele levou sobre ele as nossas transgressões, os nossos pecados, tudo aquilo que nos afligia a alma, tudo aquilo que nos afligia o corpo físico, doença, tudo ele levou sobre ele, apagou aquilo e não ficou assim. Nos trouxe de volta para a posição em que nós tínhamos perdidos. Queridos, Deus nos ama tanto, 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 que mesmo antes do pecado, Ele já tinha provido um meio para a redenção. Já existia um cordeiro pronto, porque é um amor tão grande, Ele não podia ficar separado de nós. Amém? Sabe, queridos, e Jesus levou sobre Ele e sofreu dor, tormento, levou sobre Ele depressão, ansiedade, diabetes, todo tipo de doença foi sobre Jesus. Toda a aflição que era nossa foi sobre Jesus. Todo o medo que viria sobre nós foi sobre Jesus. E apesar de tanto castigo físico, nada se compara ao que houve no mundo espiritual naquele dia. Mesmo tendo doído tanto na carne, nada foi pior do que ter sido separado do Pai. Essa foi a pior dor que ele poderia ter sofrido. Mas ele sofreu. Para quê? Para que hoje eu e você não estivéssemos mais separados. Na condição que era nossa, pecadores, sujos, mentirosos, doentes, nós não poderíamos estar em comunhão com Deus. Mas para que isso não acontecesse, Jesus foi no nosso lugar, se separou do Pai, sofreu tudo, para que hoje a gente não vivesse separado dele. Para que hoje a gente não sofresse com medo, com falta, com dor, com qualquer tipo de coisa que venha a nos afligir. Amém? Aleluia. A graça de Deus aos pecadores é revelada pela morte redentora de Cristo. Ou seja, a graça, queridos, é aquilo que Ele nos deu pela sua bondade. Não existe nada que você faça, nada, nenhuma boa obra,
nenhuma boa oferta, nada que você possa fazer que possa justificar o sacrifício de Jesus, que possa justificar a sua vida, a sua saúde, a paz, a prosperidade que Ele conquistou para você. Em nós não existe nenhuma boa obra suficiente para justificar tamanho sacrifício, mas nele existia. E Ele foi no nosso lugar. Amém? Glória a Deus. Abre comigo lá em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê na obra redentora de Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, tem direito legal à vida eterna. Queridos, a morte, ela não era para o homem. A morte é a consequência do pecado. Amém? A morte, ela não é a inexistência do Espírito. Ela é a separação de Deus. E Jesus já sofreu isso no nosso lugar. O que a gente enfrenta hoje no mundo, as aflições, as dores, é passageiro, é momentâneo, é leve. Mas o que existe dentro de nós é para a vida eterna. Aquilo que a obra de Jesus comprou para nós é para a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus. E como você se enxerga diante de tudo isso? A consciência da obra redentora, como você se vê? Sabe, queridos, a gente tem vivido tempos em que as doenças da mente têm afligido muitos filhos de Deus. Tem afligido muitas pessoas. A gente vê jovens, tão jovens, que não deveriam estar passando por isso e a gente às vezes não entende, né? A gente pensa, não tem filho, não tem obrigação, não precisa sustentar um lar. Por que essa pessoa está dessa forma? Jesus já levou sobre ele até essas enfermidades que afligem a nossa mente. Medo, ansiedade, falta, tudo isso ele já levou. Mas sabe, queridos, que se ele levou e você não acreditar nessa obra, não acreditar que ele levou, você vai continuar sofrendo a mesma coisa? Como você se enxerga diante disso? Às vezes a gente tá falando, mas eu não mereço, eu sou pobrezinho, eu sou pecador. Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Foi para que a gente vivesse dessa forma, se achando indigno? Sabe, queridos, Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse levantar a cabeça e dizer, eu sou filho. O que eu estou passando é momentâneo. Eu estarei na eternidade com o meu Pai. Queridos, quando Deus olha para você, Ele não enxerga mais o seu pecado, o seu erro. Ele enxerga Jesus. Nós estamos com Jesus nas regiões celestiais. Amém, queridos? E Ele está em nós aqui. Nós não estamos sozinhos e abandonados. Mas a gente precisa viver uma vida que Jesus mereceu. Eu não merecia saúde, mas Jesus mereceu. Então eu vou viver uma vida de saúde aqui na terra. Eu não merecia uma família linda, maravilhosa como a que eu tenho, mas Jesus mereceu, então eu vou cuidar dela aqui na terra. Eu não merecia tantas dádivas e tantas bondades que acontecem comigo, mas Jesus mereceu, então eu vou desfrutar disso aqui na terra. Amém? Jesus dá a vida para que a gente possa reinar, queridos. O filho do rei era único e ele se deu para que hoje existissem muitos de nós. Muitos filhos. Ele era o unigênito, mas ele passou a ser o primogênito, porque ele não ficou lá reinando sozinho. Ele se entregou para que a gente estivesse com ele naquele lugar. Ele não morreu e ficou no inferno. Não existia nada que prendesse ele no inferno. Nada, queridos. Ele era santo. Não existia nada, absolutamente nenhum pecado, nenhuma mácula que o levasse àquele lugar e justificasse a sua estada naquele lugar. Por isso ele triunfou e não subiu sozinho. Nós estamos com ele, amém? Jesus dá a vida para você reinar como filho. Mas às vezes a gente vive como um pobrezinho e coitadinho, invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Você já pensou a respeito disso? Amém? Estão reclamando comigo de novo. Às vezes a gente está vivendo como um pobrezinho, coitadinho, se achando indigno. Não foi para isso que ele morreu na cruz.
Não foi para essa vida que ele morreu na cruz. Amém, queridos? A gente precisa ter consciência, não viva de qualquer forma. Viva uma vida que Jesus merecia. Viva uma vida de saúde, de prosperidade, de paz, com a sua mente tranquila e guardada, porque Jesus merece que você viva assim. Amém, queridos? Deus não te condena e não te acusa. Também não deixe que o diabo faça isso. A Bíblia fala que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. A nossa dívida, ela foi paga e apagada. Ela foi encravada na cruz. Se Deus não me condena, se Ele diz que os meus pecados, que a minha dívida está paga e perdoada, então eu também não vou deixar o diabo me condenar. Eu sei que o diabo sempre lança na nossa mente, ele tenta lançar na nossa mente pensamentos como, mas é aquilo que você fez, mas é aquele pecado que você cometeu, mas é aquela inclinação da carne que você tem, que você luta tanto e às vezes cai. E aí você coloca ele no lugar dele. E lembrar você mesmo, eu sou justiça de Deus. Jesus morreu na cruz, não foi para que eu vivesse uma vida nula, mas foi para que eu vivesse uma vida boa, justa, como ele merece. O diabo não pode te condenar, porque ele não te deu nada. Quem te deu, não te condena. Deus não te condena pelo que você faz. Muito pelo contrário. Ele deixa na palavra dele, se achega ao trono da graça, a fim de encontrar misericórdia nos momentos de dificuldade. Até quando você está inclinado ao pecado? Até quando você está fraquejando com a sua carne? Ele diz, chega perto de mim que eu vou te ajudar. Chega perto de mim que eu vou te fortalecer. Vem para o trono da graça, porque não é nada na força do seu braço. É tudo por minha bondade. É tudo pela minha graça. Amém, queridos? Não deixe o diabo te condenar. Lembre a sua mente constantemente. Eu sou justiça de Deus. Você não vai andar doente, porque você é justiça de Deus. Você não vai andar em falta, porque você é justiça de Deus. Tinha um preço a ser pago, e alguém pagou no seu lugar. Imagina que você tem uma dívida muito grande, e alguém chega e pergunta o valor da dívida. E vai embora. Tá, a dívida é sua, eu não vou pagar. Mas aí existe outra pessoa que te ama tanto, que não quer te ver perturbado, não quer te ver atribulado, não quer te ver doente, não quer te ver em falta, que ele diz assim, não se preocupa não, eu pago a dívida no seu lugar. Você agora está livre de doença, de miséria, de condenação, de tudo, queridos. Não acha que você merece, porque de repente você fez algo que como consequência trouxe uma doença para você, que como consequência você fez uma dívida e aquilo está te perturbando. Deus não te condena. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aquele que se achega ao trono da graça, também alcança misericórdia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não deixe de desfrutar do que Jesus conquistou para você, porque você não se sente digno. A gente não vive mais de sentimento. O sentimento, ele vem medo, vem aquele sentimento de que a gente não merece, vem aquele sentimento de que a gente não é digno, mas a gente não vive de sentimento. E aí a gente coloca ele no lugar dele. Apesar de estar se sentindo assim, eu sou justiça de Deus. Apesar do medo vir sobre mim, eu sou justiça de Deus. Apesar da ansiedade estar querendo tomar a minha mente, eu sou justiça de Deus. E você lembra constantemente até o momento em que você acredita firmemente naquilo. Lembre, mas agora eu estou vendo a falta. Mas agora eu estou vendo o diagnóstico. Mas agora eu estou vendo a instabilidade das minhas emoções. Mas fala. Você é justiça de Deus. Jesus já pagou o preço. Não existe mais nada. O diabo não pode te afligir. O diabo não pode tomar conta do teu corpo, da tua mente. As doenças, o mundo não está sobre você. Você é justiça de Deus. Mesmo que a realidade seja outra, continua falando a palavra de Deus. Amém? Às vezes a gente está esperando coisas, a gente está crendo que vai viver no futuro, coisas que a gente já poderia estar desfrutando agora. Por exemplo, imagina que existe alguém doente e está
crendo para a cura. Mas, gente, Jesus já conquistou a cura. A gente não precisa mais crer que ele vai curar. A gente precisa tomar posse da cura que ele já conquistou. E mesmo quando o diagnóstico ainda está visível aos nossos olhos, ainda está visível nos exames, a gente diz o quê? Obrigada, Pai, porque você já conquistou saúde para mim. Te rendo graças porque o meu corpo é curado. Amém? Sabe, queridos, sem a consciência da obra redentora, nós somos ignorantes. E a ignorância nos torna escravos. Escravo do medo, escravo da ansiedade, escravo de qualquer tipo de doença. Eu nem sei porque eu estou falando tanto de ansiedade, mas se é para você, receba. Deus não quer te ver assim. Jesus já pagou o preço. As aflições da mente também já foram sobre ele. Então, queridos, a gente não pode ser ignorante diante de uma palavra tão boa, diante de uma palavra tão maravilhosa, diante de um preço tão alto que já foi pago naquela cruz. Sabe, queridos, em 1865, pela 13ª emenda constitucional dos Estados Unidos, Abraham Lincoln decretou a abolição da escravatura lá nos Estados Unidos. E no dia que ele decretou, os escravos, teoricamente, já estavam livres. E no outro dia? No outro dia, a grande maioria ainda era escravo. Por quê? Porque pensavam como escravos. E aí os donos dos escravos começaram a ficar preocupados. Como é que vai ser? Como é que ficaram as fazendas? Como é que ficará o serviço que os escravos realizavam? E aí eles tinham três coisas que eles faziam com os escravos. Eles tinham 3 ideias do que falar para eles. Impeçam que os escravos ouçam a verdade. Impeçam que eles saibam que isso aconteceu. A segunda, interprete-os mal. Façam eles duvidarem. Façam eles acharem que um dia eles serão livres, mas que hoje eles ainda não são. E a terceira é, façam enxergar a realidade atual. Escravo não tem nada. Olha a condição, para onde eles vão? Eles não têm terra, eles não têm propriedades, eles não têm animais. Eles são escravos. Para que eles querem a liberdade? Queridos, eu não aceito ser escravo. Eu não aceito ser escravo diante de um sacrifício tão grande que meu Jesus pagou naquela cruz. Eu não aceito viver uma vida de ignorância diante de um preço tão alto. Sabe, eu estou trazendo à minha memória o sacrifício de Jesus, a obra redentora, para que eu não seja presa pela ignorância. Para que por não saber, eu não desfrute. Assim como muitos escravos viveram por anos, depois de estarem livres, continuaram escravos. Por quê? Porque não tinham conhecimento. Sabe uma criança, quando não sabe que aquilo machuca, não sabe que uma tomada dá um choque e vai e mexe? O que é isso? Ignorância, ele não sabe o que aquilo é, não sabe para que serve. E ele sofre até descobrir como é que funciona, não é assim? A gente não pode ficar distante dessa palavra. A gente não pode ficar distante da obra redentora, para que a gente não seja pego pela ignorância. Para que o diabo não nos escravize, porque a gente não conhece a palavra. Queridos, é benéfico para o diabo que a gente esteja tão perturbado com as coisas da mente, que a gente esteja tão distante, que a gente começa a nos tornar escravos. Paulo disse, é segurança para nós ouvirmos sempre as mesmas coisas. Por qual motivo? Para nos trazer a lembrança, para nos lembrar, Jesus morreu por mim. Ele já pagou esse preço, eu não preciso estar vivendo dessa forma. Ei, essa doença já foi sobre Jesus, eu não preciso mais viver dessa forma. Essa tribulação, Jesus já venceu para mim, eu não preciso mais viver dessa forma. E aí você rapidamente sai. Porque quando a palavra chega, quando a revelação chega, os nossos olhos se abrem. Amém? Queridos, às vezes a gente vive coisas e elas não são castigo, elas são somente fruto das nossas escolhas, fruto das nossas consequências. E Deus é um Pai tão bom. Lá em Apocalipse, fala a respeito de uma prostituta, na carta, imagino que na carta à igreja da Ásia, Apocalipse 2, 21. E ele é a carta à igreja de Tiátira,
E ele fala a respeito da prostituta Jezabel. E ele diz assim: havia uma prostituta chamada Jezabel. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela preferiu continuar com as suas obras. Então, a porei de cama, bem como todo aquele que prostituir com ela. Matarei os seus filhos e virá desgraça sobre a sua casa. Eu quero te perguntar essa noite, foi Deus que trouxe desgraça para a vida dela? Deus foi longânimo, Ele foi paciente e generoso. Ela estava vivendo uma vida consciente do pecado e ela preferiu continuar. Quando a gente escolhe pelo pecado, a gente colhe do pecado. Todo aquele que planta na carne, colhe corrupção. E quem planta no Espírito, queridos, colhe do Espírito. É por este motivo que eu não abro mão desta palavra. É por esse motivo que eu não abro mão de conhecer mais e mais a palavra de Deus. E a cada dia estar mais consciente da obra redentora dele. Por que da obra redentora? Para que eu saiba que eu não preciso passar por isso. Ora, se você sabe que um caminho está interditado, mesmo assim você vai por ele? Não. Você dá a volta e vai por outro lugar. Para que aquilo não atrapalhe a sua caminhada, o seu percurso. É justamente isso, queridos. Aquilo que Jesus já pagou na cruz, eu não preciso pagar novamente. O sacrifício que já foi sobre Jesus, eu não preciso viver novamente com ele. As dores que já foram sobre Jesus não devem habitar o meu corpo. As perturbações, nada, queridos, nada que tire a tua paz é realmente teu. Nada que te separe de Deus é realmente teu. Porque este preço já foi pago. Amém, queridos? E quando ele diz, está consumado, tetelestai, ele diz, eu já comprei, já paguei. Eu já realizei a tarefa que precisava ser realizada. E agora você usufrui. Queridos, ser mais que vencedor é vencer sem nem precisar lutar. Sem nem precisar ir para a guerra. E a Bíblia diz que ele nos fez mais que vencedores. Essa é uma guerra que eu não preciso mais lutar. Às vezes a gente está tão perturbado da mente que a gente está lutando contra o diabo. Ora, queridos, você tem tanto tempo livre assim para lutar com um inimigo já derrotado? Gente, não tem não. A gente precisa ganhar alma para Jesus. A gente precisa povoar o céu, saquear o inferno, trazer pessoas para viver dessa palavra. Tem tanta gente enferma lá fora. Tem tanta gente com a mente perturbada, aprisionada em mentira do diabo. Não perde tempo lutando com ele não, queridos. Antes de você conhecer Jesus, o diabo estava com o pé no seu pescoço. Depois que você conhece Jesus, a palavra é a obra redentora. Você coloca o pé no pescoço dele. Você diz a ele onde é o lugar dele. Queridos, não perde tempo lutando contra o diabo. O inimigo derrotado não tem poder contra você. Ele não pode nem tocar o teu corpo. Ele não pode tocar na tua mente. Ele lança e ele fica no derredor. Ele não pode nem estar ao teu redor. Você tem um dono, sobre você existe um selo, houve um preço que foi pago. Se coloca no seu lugar e não aceita as mentiras do diabo. Se coloca no teu lugar de filho, querido. Jesus não morreu na cruz para a gente viver de cabeça baixa, atormentado pelo diabo, pelas mentiras que ele lança, perturbado. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que a gente dissesse, sai daqui, Satanás, eu sei quem eu sou, filha de Deus, esse lugar não é meu, esse sofrimento não é meu, essa enfermidade não é minha. Amém, queridos? Lembre-se todos os dias de quem você é. Lembre-se todos os dias do que Jesus fez por você. Queridos, nós vivemos um tempo em que desejamos muito avivamento. Fala-se muito a respeito de avivamento coletivo, avivamento pessoal. Mas deixa eu te dizer, o avivamento ele não acontece quando o fogo está caindo, quando as línguas estão gritando, quando a gente está correndo e pulando. O avivamento ele acontece quando nós entendemos que nada é na nossa força. E nós compreendemos a nossa total dependência em Jesus. Nós entendemos a obra redentora. Nós entendemos que nada foi porque eu mereci. Em mim não existe obra alguma que justifique a bondade de Deus sobre a minha vida. Tantas coisas eu já vivi, de tantas coisas Ele já me livrou e eu não merecia. E mesmo assim Ele fez. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom e Ele é bom. Só por isso. Porque Ele é bom. Ele tirou você do lamaçal de pecados.
Porque Ele é bom, Ele te livrou de doenças e enfermidades. Porque Ele é bom, Ele mandou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Foi separado de Deus. Queridos, imagina a dor de Jesus sendo separado de Deus. Imagina a dor, Ele provou da morte, queridos, da separação. E nem toda dor física foi comparada à separação. Amém, queridos? Mas Ele disse, eu me separo, eu morro, para que eles vivam uma vida digna. É isso que a gente precisa. Às vezes a gente está tão encucado com as coisas do mundo que a gente precisa viver uma vida digna só do mundo. Mas a gente precisa viver uma vida digna de Jesus. Amém, queridos? Justificando. Não tem nada que justifique o sacrifício dele na cruz. Mas fazendo valer a pena. Fazendo valer a pena. Obrigada, Jesus, porque você morreu no meu lugar. Obrigada, Jesus, e eu viverei uma vida digna por você. Eu viverei em saúde divina como você merece. Eu andarei em plena paz, porque eu confio em ti. Queridos, quando você diz que tem medo, que está com ansiedade, medo, que você está aflito, você está invalidando o sacrifício de Jesus. É uma tapa na cara da obra redentora. Por quê? Porque ele disse que a aflição foi sobre ele. Porque ele disse que o medo já foi sobre ele. É por isso, queridos, que a gente precisa ler e compreender. Leia o livro de Romanos. Leia muito, querido, ele, até que entre na nossa mente. Até que a gente possa ser liberto da ignorância e saber. Tem tanta gente lá fora que precisa saber que Jesus já morreu no lugar. Sabe, queridos, o homem foi feito para dominar. Ele não foi feito para ser dominado. É por isso que as coisas que dominam o homem o matam. A bebida, o vício na bebida, mata o homem. Por quê? Porque ele foi feito para dominar e não para ser dominado. Todos os outros vícios, todas as outras coisas que podem dominar um homem, vai o matar. E as pessoas não sabem que Jesus já morreu para que elas não vivessem nessa prisão. As pessoas estão bebendo, se prostituindo, a fim de encontrar e de preencher um vazio do tamanho de Deus. O mundo tem um vazio do tamanho de Deus, mas eles não sabem que Deus pode preencher esse vazio. Que Jesus já morreu na cruz pelas doenças da mente, que Jesus já morreu na cruz pelas doenças físicas. Eles não sabem. E às vezes a gente está aqui, dentro da igreja, sabendo dessa palavra e não levando para elas, porque a gente está perdendo tempo. Não, queridos, a gente tem a consciência do que Jesus fez e leva para outros. Recebe da semente e lança as nossas. Recebe da palavra e leva também, queridos. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa compreender esse sacrifício. Se você pergunta a uma pessoa, o que foi que Jesus fez na cruz? Ele morreu. Só morreu? Só morreu no teu lugar? Você merecia que ele morresse no seu lugar? Porque eu não merecia. Eu preciso ter a consciência. Ele morreu para quê? Para que eu vivesse uma vida justa, para que eu vivesse uma vida digna, para que as pessoas não pudessem apontar o dedo para mim falando de quem eu era ou do pecado que eu havia cometido, mas que a partir do momento que eu me arrependesse, que eu acreditasse na obra redentora, eu pudesse dizer, é de hoje em diante, o meu passado já foi apagado. Deus, queridos, Ele nos dá a possibilidade de seguir de hoje em diante. Ah, mas você não sabe quem eu era, o que eu fiz, o pecado que eu cometi, o crime que eu cometi. E daí? Deus, Ele não morreu por uns e por outros, não. Ele morreu por todos. E todos aqueles que acreditam nele têm direito legal de viver isso. De viver os benefícios da obra de Jesus na cruz. Amém? É por isso que a gente não pode perder tempo, porque o mundo não sabe disso. O mundo não sabe dessas coisas. Queridos, imagina aquela pessoa que você ama muito, que está lá no mundo e que não conhece essa palavra. Imagina alguém que está bem doente hoje, se ela soubesse que Jesus já levou sobre ele essa enfermidade, como é que ela viveria? Aquela pessoa que está com muitas necessidades, imagina se ela soubesse que Jesus já morreu, para que isso não a perturbasse mais. Ela viveria outra vida, né? E aí eu te levo também a pensar, quem era você antes de Jesus? Quem era você antes de saber o que Jesus fez por você? Olha o que Jesus fez conosco. Sarou, curou, prosperou, nos deu família. Ah, mas eu ainda não tenho uma família minha. Mas olha essa família, gente. Ele nos faz habitar em unidade. Olha que bênção estar aqui hoje junto com tantos amigos e irmãos queridos.
Olha quantos relacionamentos de valor a gente não tira, não sai aqui dentro da igreja, só por estarmos reunidos. E imagina aquele irmão bem querido que você conheceu aqui na igreja. E imagina também aquelas pessoas que estão lá fora e que não têm essa mesma oportunidade. É por esse motivo que a gente não pode deixar passar desapercebida a obra de Jesus na cruz. A gente não pode deixar que isso se apague. Pelo contrário, a gente precisa trazer sempre à nossa mente, Jesus morreu por mim. Eu sei, queridos, que no dia a dia a gente se perturba. Eu sei que no dia a dia a gente vê a realidade e a gente tende a acreditar na realidade e não no que Jesus fez. Mas a gente não vive mais de emoções. Imagina mesmo se a gente vive somente das nossas emoções. Imagina se no dia que a gente está bem triste, bem perturbado, a gente não sai de casa, não se levanta, não faz nada. Não, a gente não vive pelas nossas emoções. A gente reduz o nosso corpo à escravidão para não sermos desaprovados. E a gente diz, emoção, fica aí no teu lugar. Apesar da realidade ser esta, eu fico com a palavra de Deus. Queridos, eu te pergunto, quando foi que Deus te desamparou? Quando foi que Deus não supriu a tua necessidade? Nunca. Você está aqui, você está vivo. Você está no mundo, queridos. E no mundo, a gente ainda tem motivos para sorrir, mesmo o mundo sendo tão mal. Você acha mesmo que isso não é Jesus? Que isso não foi Jesus? Que mesmo diante da tribulação, a gente ainda tem momentos para agradecer, a gente ainda tem motivo para agradecer? Passou. E mesmo nesse momento tão difícil, você ainda tinha motivos para agradecer. Queridos, quando a gente diz seja feita a vossa vontade, é a vontade dele. Mas às vezes a gente diz seja feita a sua vontade, somente se ela for agradável para mim. A gente diz livrai-nos de todo o mal, mas às vezes tem um mal que a gente quer guardar, não é? Tem uma coisinha que a gente quer ficar com elas. Não fica. Você não foi feito para ser aprisionado. Você não nasceu para viver de cabeça baixa, sendo pisado pelo diabo. Ora, querido, se coloca no seu lugar de filho. O diabo, um inimigo derrotado, está sobre você? Não. O diabo vai estar no lugar dele. Ele não pode te tocar. Ele não pode te ferir. Quem te guarda é o teu Deus, queridos. Aquele que te amava tanto, que mesmo antes do homem cair, já tinha provido um meio para a redenção. Queridos, é mais ou menos assim. Nós estávamos aqui com Deus. E a gente estava em plena comunhão. E aí o homem tem a brilhante ideia de pecar. E ele caiu. Mas Deus amava tanto, que mesmo antes disso acontecer, ele já tinha provido um meio e ele mandou Jesus, o Cordeiro Santo, sem nenhum pecado. Viveu no mundo, queridos. Olha, deixa eu te dizer, as aflições do mundo foram feitas para serem vencidas aqui. Você vai chegar no céu e você não vai dizer agora eu vou ser crente, Satanás está debaixo dos meus pés. Não, queridos, isso aí era lá para a terra. Isso aqui é aqui para a terra. Amém? Vencer o pecado, vencer as tentações, é aqui para a terra. Não existe nenhuma tentação que seja sobre-humana. Toda tentação que está, que vem para nós, a gente pode vencer. A gente pode passar. Amém? Não é para ser crente no céu, não. Lá já está tudo em paz, tudo tranquilo. É para ser crente aqui na terra. Amém? Para que mais pessoas vão lá para o céu. Voltando para o exemplo, a gente estava aqui, o homem peca e cai. Deus nos ama tanto que ele diz, ele não vai ficar lá embaixo não. Ele não vai ficar distante de mim. Eu vou mandar Jesus, santo e sem nenhum pecado. Andou na terra como todos nós e não pecou. Andou na terra como todos nós e amou a todas as pessoas e dedicou a sua vida a povoar o céu, a falar da palavra de Deus, a ser amor e ser exemplo. Ele merecia? Não. E aí ele veio e nos buscou. E a gente não ficou aqui embaixo, não. Ele tomou o nosso lugar, mas ele venceu. Não existia nada que o justificasse no inferno. E ele nos levou de volta para cima, assentados nas regiões celestiais. E hoje a gente não é somente uma criaturinha de Deus, uma criatura que Deus fez, mas a gente é filho. Eu não sei se você sabe, mas os seus filhos, na minha casa, não têm os benefícios que os meus filhos têm. Na minha casa, os seus filhos são visitas. Eu vou os tratar bem, eu vou cuidar deles com carinho se for necessário, mas na minha casa, os benefícios e os privilégios são dos filhos. Na minha casa, quem vai usufruir da minha herança são os meus filhos.
Quem vai usar das minhas coisas são os meus filhos. Quem terá direito aos bens que eu conquistei são os meus filhos. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para que hoje você pudesse dizer, sou filho e vou desfrutar da herança do meu pai. Sou filho e vou desfrutar da saúde que ele conquistou na cruz para mim. Eu sou filho de Deus e o diabo não toca em mim. Foi exatamente para isso. Você pode ficar de pé? Queridos, quando o diabo tentar, você lembra, eu sou filho, eu sou justiça de Deus. O pecado que era meu, as aflições que eram minhas, já foram pagas lá na cruz. Deus, queridos, Ele nos lavou. Sabe o que é lavar? Tirar toda a sujeira. Tirar tudo que não presta, deixar bem branquinho, bem limpinho. E Ele te lavou. E quando Ele olha para você, Ele não vê o pecado que você cometeu. Ele não vê o crime que você cometeu. Ele não vê o teu erro. Ele não vê a inclinação da tua carne. Ele vê um filho amado. Chama para perto. Não deixa, queridos, o mundo, não deixa o diabo, não deixa as pessoas dizerem quem você é. Se você quer saber quem você é, olha para o sacrifício de Jesus lá naquela cruz. O sangue que foi derramado, o sangue de justo, queridos, ele não santificou coisas, ele santificou pessoas com o sangue dele. Quando o diabo tentar te dizer que você é sujo, você diz, eu sou santo, lavado, remido, eu fui perdoado. Queridos, o inferno, nem o inferno inteiro pode contra você. Nem o inferno inteiro pode contra o Filho de Deus. Não pode. Traz à tua mente, queridos, a realidade de quem você é. O sacrifício de Jesus. Eu não merecia, mas Jesus mereceu. Uma vida boa, uma vida digna, uma vida em saúde. Em paz, querido. Se você tem dinheiro e não tem paz, você não é próspero. E Jesus conquistou prosperidade para você. Então inclui dinheiro, inclui paz, inclui amor, inclui bons relacionamentos. Queridos, complexo de inferioridade tem matado as pessoas dentro da igreja e nos relacionamentos. Elas se acham indignas, as pessoas se acham pobrezinhas, coitadinhas, quando Jesus já disse, você é filho, você está sentado nas regiões celestiais. Você foi coroado filho de um rei, querido. Deus, Ele nos resgatou para reinar também. Amém, queridos? A gente precisa viver em paz, em alegria, porque isso já nos foi conquistado. Foi entregue para nós e já não tem mais nenhum preço a pagar. Você não precisa lutar contra a doença, lutar contra o diabo, lutar contra a falta, contra nada disso. Você só precisa olhar para o céu e dizer, obrigada, Deus, você já proveu tudo que eu precisava. Obrigada, Deus, porque apesar da realidade ser uma, eu fico com a realidade do céu. Apesar do mundo dizer uma coisa, eu não pertenço ao mundo, eu pertenço ao céu. E no céu existe suprimento, no céu existe paz e tranquilidade. Obrigada, Pai. Te rendemos graças pela tua bondade, porque nada é na força dos nossos braços, mas é sobre você, sobre quem você é e sobre a tua bondade. Nada é porque nós merecemos, mas é tudo porque Jesus conquistou por nós. Em nome de Jesus, amém.